E disse Jesus: onde estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Apresentação: Gilvanise Balbino. Produção: Marcelo José. Amigos queridos, está começando agora o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Quero lembrar você que esse programa tem por finalidade transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. E também, antes de mais nada, iniciando, eu quero agradecer a Deus, àquele que realmente conhece os nossos corações, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nos ensinou o nosso querido Allan Kardec. Quero agradecer a Jesus, sim, a Jesus, porque é por ele, sempre será por ele que nós estamos aqui. E a toda a equipe espiritual maravilhosa, essa caravana do bem, esses amigos eternos que nos carregam nos braços, os amigos do Núcleo Espírita Lar de Rique, aqui conosco, sempre trazendo com muita expressão os nossos corações. Então, meus amigos, com muito carinho, com muita gratidão, é que eu deixo aqui esse agradecimento, mas, sobretudo, você. Você, destes corações que aqui estão, não posso apontar com a mão direita, então estou aqui toda atrapalhada, mas aqui, ó, aqui é o Lar de Henrique. São 5 corações que representam as equipes espirituais. Você é o 6º coração, que complementa todo o nosso trabalho nessa vibração tão positiva, tão iluminada, que é em torno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Minha gratidão a você pelas diversas mensagens que recebo ao longo do caminho, né, de estímulo, de pessoas queridas de todas as partes do mundo, sim. Nós estamos chegando fora do Brasil e isso me deixa muito feliz. Aqui no Brasil, cada cantinho, cada pessoa que acredita, que está aqui conosco, com seu coração generoso, cheio de luz, aberto, para nós podermos compartilhar esse momento. O nosso programa ele é dividido em 4 blocos. Hoje, especialmente, por umas questões alheias à nossa vontade, nós não vamos fazer o programa ao vivo, excepcionalmente. Hoje é um programa gravado, mas ele tem todo aquele amor e dedicação de todos os demais. Semana que vem nós estaremos ao vivo. Mas eu quero lembrar vocês que eu vou responder as questões. Pode deixar no chat, pode mandar aqui, colocando no vídeo, né, que eu vou responder sim, né, no tempo correto, na condição correta, eu vou responder a todos vocês. E vocês sabem que vocês moram no meu coração. Por isso, eu quero lembrar que o nosso programa ele é dividido em 4 etapas, né, 4 blocos. O primeiro bloco, nós vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. No segundo bloco, nós vamos ler e estudar o Livro dos Espíritos, também obra codificada pelo nosso amado Allan Kardec. No terceiro bloco, nós vamos trazer uma leitura complementar, né? E hoje, excepcionalmente, não vamos ter aquela interação com o chat, mas não há problemas, nós estaremos juntos em coração. No último bloco, hoje especial, a nossa prece de encerramento, eu vou pedir licença a vocês, mas dia 3 de outubro de 2025 seria o aniversário do nosso querido Allan Kardec. Num outro programa, numa outra plataforma, eu fiz uma menção humilde, especial, onde eu citei um programa dedicado a Allan
Kardec no programa Na Tribuna Espírita com Giovanise Balbino. E eu gostaria também de encerrar hoje falando do nosso benfeitor, o nosso luminar, Allan Kardec. Fica conosco, então, até o final. E esse programa, ele vai ter, sim, a participação carinhosa e especial de Marcelo José. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovanise. Olá, Giovanise. Olá, amigos ligados no programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Eu queria convidar a todos para se inscrever no canal Giovanise Balbino no YouTube, né? Dar o like nos vídeos, isso é muito importante para o nosso trabalho. E não esquecer também de ativar o sino de notificação, né, que vai notificar você a cada vídeo que for publicado aqui no canal Giovanise Balbino. Então, você não vai perder nenhuma das atualizações, você ativando o sininho na opção Todos. E mesmo com o programa sendo gravado, você pode colocar as suas perguntas, deixar as suas colocações no chat sempre sobre o tema, né? Para que essas colocações e essas perguntas sejam respondidas pela Giovanise Balbino, como ela mencionou. É com você, Giovanise. Marcelo, muito obrigada. E eu queria compartilhar com vocês que nesse exato momento que nós estamos gravando aqui, na janela do meu escritório, onde estou, eu tenho mais ou menos 5 passarinhos assistindo ao Evangelho. Então, Marcelo, nós temos um público também especial. Os passarinhos estão na janela aqui conosco. Sensacional. Se eu pudesse, eu mostraria a vocês, mas é um pouquinho impossível eu fazer isso nesse momento, senão nós vamos tirar aqui toda a nossa condição. Eu tentei fazer uma visibilidade, mas não dá. Eles estão bem quietinhos aqui, assistindo o nosso programa. Sejam bem-vindos. Com certeza, São Francisco junto conosco aqui nesse evangelho. Até me emocionei. Mas, antes de mais nada, vamos fazer a nossa prece, né? A nossa prece especial. Então, eu faço hoje uma menção a São Francisco de Assis, que realmente é o protetor dos pássaros. É com São Francisco Xavier, misturando Chico com São Francisco aqui, me perdoe, mas é São Francisco de Assis. Então, eu vou fazer alguns trechos da oração de São Francisco aqui conosco hoje. Senhor Jesus Cristo, Mestre eterno, benevolente é a sua luz entre esse jardim iluminado que o Senhor resplandece entre os pássaros e céus. Ó Senhor Jesus Cristo, faz de todos nós a sua vontade. Onde nós caminharmos, que nós consigamos levar amor, luz e misericórdia. Aonde houver ódio, que quando nós chegarmos, a luz resplandeça. Aonde houver tristeza, Senhor, que nós todos juntos possamos levar um sorriso a quem sofre. E onde houver desespero, seja por qualquer causa que seja, que o Senhor seja presente e dê um minuto, Senhor, de alívio aos corações daqueles que estão desesperados. Ó Mestre, faz de nós um instrumento de sua luz, por misericórdia, pois sabemos que é trabalhando, ofertando que nós recebemos da vida luz, e é pelo seu nome, cheios de coragem e resplandecência, que nós agradecemos, Senhor, a luz e a eterna confiança que o Senhor tem por nós. Graças a Deus. Meus amigos queridos, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria lembrar a vocês que esse livro é o terceiro livro da nossa doutrina espírita. Allan Kardec trouxe esse livro em 1864, em Paris. Então, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à leitura?
Leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, nós estamos num capítulo um tanto quanto, como falei na nossa última reunião, ele é um pouco complexo, mas nós temos que ler com um olhar resplandecente de amor e de compaixão. O nome desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos, e nós estamos no item suicídio e loucura. Mas eu não vou mais falar essa palavra, eu vou falar força de viver e a loucura. Nós já lemos o item 14 e 15, hoje eu vou falar do item 16. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estímulos à força de viver. Elas produzem a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor, o que se tem a fazer é retirar a sua existência. Que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compreensão lhes poderia oferecer? Que esperança podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde sofrer, e assim sofrer por mais tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia da força de viver. E aqueles que deles se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação o afastam naturalmente da ideia da força de viver. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda tem, sob esse aspecto, um outro resultado igualmente positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios que retiraram suas vidas, vindo nos dar conhecimento da sua situação infeliz, provando que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre aqueles que retiraram sua existência, existem aqueles cujo sofrimento, embora seja temporário, em lugar de eterno, não é menos terrível e da natureza fazer com que reflita muito bem qualquer pessoa tentada a partir da terra antes da ordem de Deus. O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia daqueles que querem retirar a própria existência, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz, e resignar-se tiver sido na terra a certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que se espera, que se liberta de um mal para cair em um outro muito pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao crer que, retirando a própria existência, irá mais rápido para o céu, retirando a própria existência, é um obstáculo a que ele encontra no outro mundo as pessoas que foram objeto de suas afeições e que lá espera encontrar.
Daí a consequência de que retirar-se desse mundo por meio da brevidade da vida, dando-lhe apenas decepção, é contra seus próprios interesses. Assim, o número de pessoas que retiram a própria existência, evitado pelo Espiritismo, é considerável e pode concluir-se que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Portanto, comparando-se os resultados das doutrinas materialistas e da doutrina espírita, somente sob o ponto de vista de quem retira a própria existência, observa-se a lógica das primeiras e a ele conduz, enquanto a que a lógica do espiritismo evita o fato que é confirmado pela existência. Meus amigos, aqui nós vamos terminando, né, esse estudo a respeito de retirar a vida, que eu gosto de chamar a força de viver. Nós temos que ter força de viver. Mas eu queria falar com você que está me ouvindo, né? Eu tenho certeza que em algum momento da vida, assim como eu, todos que estamos aqui, porque ninguém é melhor do que ninguém, nós já passamos momentos aflitivos, momentos que não havia muita luz, e as pessoas falam, não, sempre tem uma luz no fim do túnel. E quando nós olhávamos aquele túnel, aquela luz vindo em nossa direção, quando nós olhávamos aquela luz vindo em nossa direção, muitas vezes era um trem para passar por cima de nós. E nós nos sentíamos sozinhos, deprimidos, entristecidos. E muitas pessoas que me escutam agora sofrem da doença, que é uma doença, sim, respeitada e precisa de ajuda, que é a depressão. Muitos que não encontram mais o apetite para viver. Muitos que precisam de uma mão estendida. Então busca a medicina da terra, porque existem médicos maravilhosos, que eu falo que são anjinhos de Deus, que conscientemente são a voz dos espíritos falando com o paciente, medicando adequadamente. Busque ajuda médica. Busque ajuda na doutrina espírita também. Esse conjunto vai lhe dar forças, porque Deus, nesse momento, por meio de Jesus, te estende as mãos. E os mentores sempre dizem, dê o primeiro passo, porque tudo passa. Hoje o dia está cinza, ontem ele estava cinza, hoje os passarinhos estão aqui na janela cantando felizes, num céu azul maravilhoso. Então tudo passa. E eu tenho certeza que você também pode dar o primeiro passo, porque os outros, Jesus vai lhe carregar nos braços. E se esse sentimento duro de solidão, de tristeza, de que nada dá certo, confia, porque Jesus, naquele momento que ele fez a passagem dele, ele dizia assim, eu estarei com vocês em todos os momentos, em todas as situações, eu não abandonarei vocês, eu vou mandar o Consolador prometido, e a doutrina espírita é esse Consolador. Não desanima, levanta. É possível, sim, é possível. Dói, muito, dói. Porque Deus não disse que seria fácil para ninguém, nem para o próprio Jesus. Mas ele venceu os homens. E ele triunfou. E nós vamos vencer, todos nós. Não tenha medo de chorar. Viva seu luto. Entenda que a vida não termina como nós somos eternos. E eu sei que as pessoas que estão no sofrimento, numa agonia, que buscam esse artifício de retirar a sua existência, na verdade, elas querem solucionar um problema. Mas a solução não está ali. A solução está em você tomar aquele banho, se levantar e dizer, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é Jesus. Então não desista, meu amigo, não desista.
Não é no túmulo a solução, é na vida, é na força de viver que a gente encontra a solução dos nossos problemas. É esperando um pouco mais, é entendendo, sim, que o tempo é de Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que é necessário para nós. Ele sabe o momento em tirar a gente e dar um freio para que a gente possa, opa, a nossa rota está errada. Vamos buscar uma rota certa. E volta para Deus, vamos voltar a Jesus, porque é aí que todos nós, meus amigos, todos nós, sem exceção, vamos ter o amparo celeste. Nesse exato momento, como nos ensinou o Ferdinando nesse livro aqui, nesse momento, alguém intercede em nosso favor por esperança viva. E alguém que te ama muito no plano espiritual pede para você continuar. Não chora, se levanta. Bate a poeira, difícil, dói. E respeito a dor de cada um. Seja ela pequenininha, grande, quem sou eu para medir a dor de alguém? Nós temos que entender que tudo passa e tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. Você concorda, Marcelo? Eu concordo inteiramente, Giovanise, né? Você disse tudo, né? Nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada. Jesus disse isso, né? Para que a gente soubesse que estamos acompanhados pelo grande mestre. E não existe, né, nenhum fardo maior do que a nossa capacidade de suportá-lo. Então, vamos ter fé, vamos ter confiança, vamos dar o primeiro passo, porque isso vai facilitar a ajuda dos espíritos superiores a interceder por nós. E vamos seguir em frente. É com você, Giovanise. Marcelo, eu vou pedir licença, né, para dividir com vocês. Claro, não vou falar o nome, mas eu vou contar um caso. Todos os casos que eu conto são casos reais que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Há algum tempo, uma pessoa chegou para mim lá no Núcleo Espírita Lar de Henrique. Eu estava no plantão da orientação fraterna e essa pessoa, ela dividiu uma situação bastante complexa da vida dela. Ela tinha, né, se apaixonado por uma determinada pessoa. Essa pessoa fez algumas coisas muito ruins com a filha dela, e ela estava, a pessoa tinha sido sentenciada, tinha sido presa, e ela estava inconsolável, não sabia o que fazer, e ela disse para mim assim: Giovanise, eu não te conheço, mas eu vim aqui porque me disseram que essa casa era especial. E eu estou prestes a cometer um ato de retirar a minha vida, porque a minha filha, ela está na UTI. Essa criança, ela tinha menos de 2 anos. E essa criança, ela veio depois ao óbito, né? E ela estava inconsolada, se sentindo culpada, se sentindo muito mal. Naquele momento, eu não sabia muito o que dizer para ela. E eu abri o Evangelho justamente aonde nós lemos hoje, e falava da doutrina espírita como consolação. Eu espontaneamente me levantei e falei assim: se levante, por favor. Eu dei um abraço nela. Essa moça chorou compulsivamente. Ela chorou por volta de 15 minutos sem parar. Depois, nós fizemos a reunião. Ela voltou para mim. Ela disse: Giovanise, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou me sentindo tão bem. Eu falei: então, minha amiga, a vida é assim.
Nós não sabemos os compromissos entre aquela criança e esse Senhor que não nos importa, não queremos mais saber. Mas o que importa é você continuar. Tempo depois, essa criança, já no plano espiritual, adulta, né, ela já tinha tomado a condição de um espírito pleno, deu uma psicografia no lar de Henrique para essa mãe. E se eu me lembro da mensagem, ela dizia assim: mãezinha querida, não chora, viva por misericórdia. Porque toda vez que você pensa em me encontrar aqui, abreviando sua vida, nós nos distanciamos muito mais. Tudo que aconteceu comigo está escrito nas páginas de histórias passadas. Para agora, mãezinha, não chora, continua. Porque eu preciso que você embale nos seus braços outras crianças, assim como eu, que talvez estejam abandonadas, feridas, e não sei se tem o seu amor para desfrutar com você. Essa mensagem é tão profunda e ela continua, e eu não gostaria de trazer mais detalhes, respeitando, né, essas individualidades. Essa senhora começou um trabalho lindíssimo, ela se mudou de São Paulo, ela foi para o Nordeste, ela voltou para a sua cidade natal, e lá ela faz um trabalho com crianças carentes, né, do sertão, de forma linda e maravilhosa. E um dia ela me mandou uma mensagem dizendo: Giovanise, muito obrigada por você me mostrar que a vida pode ser verdadeira e continua. Eu não tenho uma filha, eu tenho dezenas de filhos que hoje dependem de mim. É só para nós refletirmos um pouco, não é mesmo, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, Giovanise. É preciso que a gente saiba, né, que realmente nós temos, né, a capacidade de poder nos levantar e seguir adiante na nossa jornada, né, seja qual for o obstáculo que a gente tenha tido. É importante também contar com a nossa fé e a nossa confiança, a nossa certeza de que os espíritos superiores estão do nosso lado, se a nossa intenção for a edificante. Então, sigamos em frente. Sigamos à frente, adiante, sempre com isso. Com você, Giovanise. É isso mesmo, Marcelo, mas vamos avançando, não é mesmo? Nós vamos agora nos preparar para a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Vamos, então, à leitura do Livro dos Espíritos? Leitura e comentários do Livro dos Espíritos. Meus amigos, o Livro dos Espíritos, ele é o primeiro livro da doutrina espírita. Ele foi publicado em 1857 em Paris, codificado por Allan Kardec. Não é mesmo, Marcelo? Vamos lá, à leitura? Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta número 100, né, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos na pergunta número 100, que aborda a escala espírita. Na verdade, é um comentário que Kardec faz em relação a uma pergunta anterior, a pergunta 97. Nós vamos ler parte do comentário e vamos explicar justamente o que Allan Kardec quer comentar em relação a esse tema, né? Então, as observações preliminares, elas começam assim. A classificação dos espíritos está baseada no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda têm que se despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um caráter distinto, porém, de um grau a outro, a transição é insensível, né? E nos limites, a matiz se apaga como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda
como nos diferentes períodos da vida do homem. Ou seja, os limites entre uma escala e outra, né, são tênues, né? Eles não podem ser determinados, né? Não existe uma grandeza absoluta que diga aqui acaba, aqui termina e aqui recomeça. Geralmente é tudo gradativo, né? Você vai avançando, né, de classe de forma gradativa e de acordo, obviamente, com o adiantamento, né, daquele espírito. E Kardec prossegue nos comentários até que ele chega a esse parágrafo aqui muito importante. Geralmente, os espíritos admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. Ou seja, é a terceira classe, né? Aquela classe que predomina o mal sobre o bem, né? E Kardec prossegue aqui no seu comentário. Os da segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Seria uma camada intermediária, né? Não é a terceira, em que o mal se sobrepõe ao bem. Já é a segunda, que não é a perfeição, não são os espíritos perfeitos, mas já são os espíritos em que valorizam o espírito sobre a matéria e o bem se sobrepõe ao mal, já é uma grande evolução. E Kardec prossegue aqui, olha aqui. Ó. A primeira, enfim, compreende os puros espíritos, os que atingiram o grau supremo da perfeição, né? Então, são 3 escalas que os espíritos colocam aqui para a gente, que Kardec explica, né? Que são os espíritos puros, né? Os espíritos bons, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. É claro que essa escala aqui é uma escala pedagógica, didática, para que a gente possa ter uma menção, né, em relação à evolução do espírito. Existem muitas gradações em cima disso aqui, mas essa escala aqui é a que nós precisamos ter para nos guiar, né? Os espíritos, eles colocam isso aqui, né? Então, é importante que a gente saiba dessas 3 gradações, né? Os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E aí vem uma pergunta: em qual dessas classes nós nos enquadramos? Só cada um vai poder responder no seu âmago, né? No seu íntimo, né? Agora, o mais importante, até do que essa pergunta, o que nós estamos fazendo para melhorar? E também é uma pergunta que só nós vamos saber responder. E mais importante ainda do que essa segunda pergunta, e mais importante que a primeira, seguir sempre, valorizar o agora. Nós podemos mudar a nossa evolução se nós realizarmos, entrarmos no caminho do bem, continuarmos no caminho do bem, sempre com Jesus, né? Adotando os 4 pilares evolutivos ditados pelos bons espíritos, pelos mentores espirituais queridos, pelo Dr. Saul: caridade para com o próximo, o amor ao próximo, o estudo, que é fundamental para que a gente possa seguir adiante, e, fundamentalmente, a nossa reforma íntima. É com você, Giovanise. Sem dúvida, Marcelo, a nossa reforma íntima, né? E acreditar que nós não estamos sozinhos, não. Tem sempre alguém nos apoiando muito nessa jornada aqui no chão para nós sermos melhores do que nós fomos ontem. Mas vamos seguindo, Marcelo. Nós vamos nos preparando agora para a nossa leitura complementar, né? Uma leitura muito especial hoje, meus amigos, tudo a ver com tudo que nós comentamos aqui. Vamos à leitura complementar? Leitura complementar e comentários à luz da doutrina espírita.
Meus amigos, no livro Esperança Viva, não podia ser diferente, nosso querido amado mestre Ferdinando trouxe uma mensagem tão linda que realmente vai ser difícil não se emocionar. Mas vamos, primeiro, fazer o contraponto com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 25. Crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas ao espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as procureis nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper o cativeiro do seu sofrimento. E Ferdinando diz assim: sofrimento. Não espere passar pela vida sem experimentar momentos de provação. Esses dias serão lágrimas de tristeza, privação do pão, falta de trabalho, conflito no lar, desentendimento entre pais e filhos, doenças inesperadas, desencarnações de entes queridos. Seja o que for e o tempo que for, compreenda que o sofrimento na terra é apenas um testemunho de fé, alertando sempre que tudo é passageiro, mas Jesus continua ao seu lado, dando a você força suficiente para recomeçar. Meus amigos, mais uma vez, Ferdinando foi perfeito na sua colocação. Força para viver. O sofrimento passa, as pessoas passam, tudo na vida passa. Mas Jesus continua sempre entre nós. Todos os dias parecem tristes, mas há sempre um dia melhor. E é esse dia agora que vai recomeçar, secando suas lágrimas, se levantando e seguindo adiante. Marcelo, é com você. É verdade, Giovanise. O sofrimento, na verdade, é uma alavanca para o nosso desenvolvimento. Nós não precisamos sofrer. Nós sofremos porque ele é necessário para alguma reparação, né, do nosso espírito. Faz parte da nossa evolução. Mas é importante que a gente saiba que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o poder da prece, da oração, em que nós temos uma comunicação direta com os nosso mentor, com os espíritos superiores, que vão poder nos ajudar na nossa caminhada. É importante que a gente tenha essa certeza de que nunca estamos sozinhos. A gente sempre está com Jesus nos nossos corações. É com você, Giovanise. Marcelo, com certeza. Mas vamos ter fé, coragem e resistência, que é o mais importante, resistência ao mal e abrir o coração para Jesus. Mas agora, Marcelo, eu quero te agradecer muito. Hoje nós não vamos ter o chat, excepcionalmente, mas eu quero te agradecer muito você estar aqui conosco. E todas as pessoas que também vão estar daqui a pouco conosco. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a você também, Giovanise, pela oportunidade de poder estar aqui no programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar, e convidar a todos também para participar dos próximos programas, sempre aos domingos, 11 horas da manhã, aqui no canal Giovanise Balbino. É importante se inscrever no canal, dar um like nos vídeos, ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações aqui do canal Giovanise Balbino. Programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar, sempre trazendo um tema ligado ao tríplice aspecto da doutrina espírita e colocando o Evangelho nos seus corações. Esperança Viva, o Evangelho no seu lar.
É com você, Joanice. Marcelo, muito obrigada e vamos então nos preparando para aquele momento, não é, Marcelo? Um momento hoje especial que nós vamos dedicar aqui ao nosso querido Allan Kardec. Vamos então à prece final? Prece final. Meus amigos, eu separei hoje, né, como eu vos falei no começo, no programa Na Tribuna Espírita, eu fiz um programa especial para Allan Kardec. Existe um livro que é Obras Póstumas, né, que a Mélie Boudet, ela concedeu, né, esse material riquíssimo para que pudesse ser compilado e feito todo esse livro e a gente ter o conhecimento de alguns escritos do nosso querido Allan Kardec. Ele traz uma conversa, né, um diálogo entre o espírito verdade. Vamos lembrar, hein? É espírito verdade, não é espírito de verdade. Isso é uma tradução do francês à língua portuguesa. O nome do espírito é verdade, não é de verdade. Né? Então, o espírito verdade, conversando com Allan Kardec, o orientando em sua jornada, Allan Kardec, naquele momento de muita emoção, né? E humildemente eu peço licença a vocês para trazer a prece em resposta que Allan Kardec deu ao Espírito Verdade. Eu tenho certeza que essa prece ela vai ao encontro dos nossos corações, às nossas aspirações, aos propósitos de nossas vidas. Ela vai nos acolher, ela vai nos aquecer. E me perdoem a emoção, porque todas as vezes que eu leio essa página do livro, todas as vezes em que eu me sinto exausta, como todos na vida, eu busco nessa oração a força de viver sempre, todos os dias, nessa página do livro Obras Póstumas, que eu adoro esse livro, eu tenho uma paixão enorme por ele. Fica a dica para você ler. Fecha seus olhos, meus amigos. Respira fundo. Mentaliza Jesus como você queira, tampouco seja. Aqui na minha frente eu tenho um quadro lindo de Jesus que eu sempre olho para ele. Eu tenho uma conexão muito forte que foi pintada à mão por uma pessoa a mim. Eu olho sempre para ele com tanta gratidão. E é com esse sentimento divino de luz que eu vou compartilhar com vocês a resposta de Allan Kardec ao Espírito Verdade. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. E Allan Kardec, emocionado e cheio de humildade, ele orou: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faças a tua vontade. Esta está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo, Senhor. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, Senhor. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, Senhor, tudo farei para corresponder aos teus desígnios. E por isso, amigos que estão comigo aqui, eu vou lembrar o que o Espírito Verdade disse também a Kardec. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento.
e instruí-vos, eis o segundo, pois todas as verdades se encontram no cristianismo. Espírito, verdade. Meus amigos, Allan Kardec, humildemente, o nosso grandioso agradecimento e que Deus lhe tenha, Allan Kardec, aonde você deve estar, muito próximo de Jesus. Amigos queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Eu encerro lembrando que Jesus intercede sempre em favor daqueles que suplicam por esperança viva. Eu volto no próximo domingo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Esperança Viva, o Evangelho no seu lar.